E o quadro Uma em Ponto deste sábado destaca o meio ambiente em Blumenau. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral o presidente da FAEMA, Alexandre Baumgratz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Uma ótima tarde. Muito obrigado. Bom, a gente começa falando então sobre a legislação, né? Teve mudanças, principalmente no licenciamento ambiental aqui em Blumenau. Exatamente. Blumenau, nós tínhamos um código de atividades muito mais restritivo do que os demais municípios do estado de Santa Catarina. Isso era um problema para Blumenau. Até porque, por exemplo, por ser mais restritivo e ser um código de atividades do município, ele não acompanhava as determinações do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, por vezes, isso ocasionou assim, um êxodo de empresas do município de Blumenau para outros municípios, como Pomerode, Indaial, Gaspar, Luiz Alves. Para sanar esse problema e adaptar a realidade, nós resolvemos, por uma determinação da FAEMA encaminhada ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós revogamos todos esses códigos municipais, o que veio a facilitar e unificar e padronizar a legislação ambiental com todos os municípios vizinhos, evitando, assim, digamos, uma guerra de licenciamentos, o que dificultava que muitas empresas de Blumenau ou fizessem a regulação ambiental ou conseguissem a licença ambiental. Com essas mudanças, já tem novas empresas sinalizando a vinda para Blumenau? Sim, nós tínhamos aqui processos de licenciamento em Blumenau que demoravam de 4 a 5 anos. Isso não pode acontecer, né? E a dificuldade de regularização. Por exemplo, citando aqui, era muito comum, Blumenau licenciava oficinas, lavações de veículos, pizzaria, padaria. Quer dizer, você tinha esses tipos desses processos que Blumenau criou, seu código de atividades, competindo às vezes um licenciamento de uma grande empresa. Então, quer dizer, isso gerou um tumulto, demora, restrição, e isso ocasionou essa migração de grandes empresas que tinham essa dificuldade para os outros municípios. Sim, a partir de agora, com essa padronização, com as normas do Conselho Estadual do Meio Ambiente que o Blumenau tem agora, muitas empresas tiveram licenciamento liberado ou deferido pela FAEMA, como aquelas atividades que não precisavam, quer dizer, que era necessário o licenciamento pela FAEMA, agora não precisam mais. Mas isso, sabe, não significa dizer que essas atividades de lavação, dando um exemplo, oficina sem pintura, estamparia, sem tinta, elas não tenham que preservar a questão do tratamento ambiental. Mas como é abaixo do porte, é mínimo, não há necessidade de licenciamento. Bom, um dos grandes trabalhos da FAEMA deste ano, que valoriza ainda mais o nosso turismo, né, é a revitalização do Museu Fritz Miller. Sim, exatamente. O museu mais antigo de Blumenau, fundado em 1936, o prefeito à época era o prefeito Alberto Stein. Na época tinha um zoológico ali, e com o passar dos anos ele foi sendo implementado, esquecido, teve fases. Então, o que nós fizemos agora para comemorar os 200 anos de nascimento de Fritz Miller, que ocorrerá em 2022? Nós desapropriamos um imóvel ao lado e estamos reestruturando toda a parte do museu. Então, nós tivemos a visita agora, no mês de outubro, do embaixador do Reino Unido. Ele ficou muito encantado, sabia muito a respeito da história de Charles Darwin, Fritz Miller. A esposa dele, uma professora de ciência, ficou encantada, tanto que é o que mais se falou na vinda dele aqui. E nós recebemos um convite agora, que no próximo ano existe um evento Brasil-Reino Unido de ciências e o Museu Fritz Miller entrará. Então nós teremos um grande acervo, novo, moderno, adaptado, com novas atrações para o próximo ano. Bom, a FAEMA ela faz visitas guiadas, né, no Parque São Sim. Francisco de Assis, e tem outros projetos ambientais também que envolvem as crianças, né? Isso é muito importante para mostrar para as crianças o que é educação ambiental e tem que estar perto das escolas, né? Exatamente. Hoje o próprio Museu Fritz Miller é uma atração a crianças. Nós temos o Parque Municipal São Francisco, que possui trilhas onde, da mesma forma, nós acompanhamos até pessoas com deficiência visual, tiveram lá um acompanhamento, nossos guias, guarda-parques, caminhadas ecológicas. Nós temos um setor que é chamado Diretoria de Educação Ambiental, que faz visitas às escolas, demonstrando aquele sentido ambiental.
por vezes você dá um gesto de uma muda, independente se é árvore frutífera ou nativa, mas é o gesto de preservar, educar. E acho que são as pessoas mais corretas, crianças, jovens, com esse sentido de educação ambiental que é muito pertinente. Temos também parceria com a Polícia Militar Ambiental, com a questão do protetor ambiental, no qual a FAEMA, mediante convênio com a polícia, disponibiliza todo o setor de transporte para escolas da região. Esse ano começamos com uma turma e para o ano que vem, mediante aprovação pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós ampliaremos esses projetos de educação ambiental. Legal, muito obrigada pela sua participação. Blumenau fazendo a sua parte com a educação ambiental, né, e levando aí para a população as novidades da área ambiental. Obrigado, presidente da FAEMA, Alexandre Baum Gratz, participando com a gente do Muito obrigado, Sabine, e a FAEMA está sempre à disposição nesse ano, no qual completa 40 anos, sendo o segundo órgão ambiental do país. Que legal. Obrigado. Parabéns a todos, então, que trabalham na FAEMA e a Prefeitura de Blumenau. Obrigada pela sua participação.